Ontem, o Williams revelou a pintura do FW48, azul, branco e preto, visual novo, parceiros novos. Mas tem um detalhe, foi tudo virtual. Render, não teve carro físico, não teve evento presencial. E tem outro detalhe ainda maior. Semana passada, enquanto Mercedes completava mais de 1000 voltas em Barcelona, enquanto Ferrari fazia quase 1000, e até a estreante Audi conseguia 240 voltas, o Williams fez 0. A única equipe que não apareceu. Carlos Sainz deixou a Ferrari, uma equipe que brigava por vitórias, para apostar em Williams e na nova era de 26. Agora ele começa a temporada atrás de todos, sem uma volta sequer no carro. Mas aqui está o detalhe. Williams diz que isso foi estratégico. Eles colocaram fichas altas em inteligência artificial para compensar testes reais. A pergunta é simples. Dá para substituir asfalto por dado? Mais um vídeo aqui no Direção de Prova. Se inscreve no canal e deixa o like. Fórmula 1 sem hype, sem sensacionalismo. Vamos a Barcelona. Os números variam conforme o levantamento, mas a fotografia é essa. Todo mundo rodou muito, e o Williams não rodou. Única equipe ausente. 5 dias de testes, nenhuma volta. Enquanto rivais acumulavam dados de correlação aerodinâmica, testavam sistemas de freio em condições reais, ajustavam suspensão, entendiam degradação de pneu, Williams estava em Grove, na Inglaterra, longe da pista. E aqui tem uma coisa importante para entender. Barcelona não era sobre ser rápido, era sobre correlação. Correlação é quando você confirma que túnel de vento, simulação e CFD batem com a realidade. É isso que te diz se você está no caminho certo. E o Williams? Não tem isso ainda. E aqui entra o drama humano. Carlos Sainz, 31 anos, 4 vitórias na Ferrari, foi substituído por Lewis Hamilton. Tinha ofertas de Alpine, Aston Martin, até sondagens da Audi. Mas escolheu Williams. Por quê? Nas palavras dele, uma das principais razões foi o Projeto 26, o motor Mercedes, a nova era. Em 2025, Sainz deu a Williams 2 pódios, Azerbaijão, Catar. Ajudou a equipe a terminar em 5º, melhor resultado desde 2017. Ele colocou fichas altas na janela de regulamento novo. E agora? Começa em desvantagem, sem baseline, sem correlação. Seus rivais têm centenas de voltas de vantagem. Quando James Vowles ligou para avisar que não iriam a Barcelona, a primeira pergunta de Sainz foi: o que eu posso fazer para ajudar? Então o que aconteceu? James Vowles, chefe da Williams, foi direto. O carro deste ano é 3 vezes mais complicado do que qualquer coisa que já produzimos. 3 vezes. Motor híbrido com 50% de potência elétrica, aerodinâmica ativa, chassi 30 kg mais leve, nova suspensão, combustível sintético. A complexidade era brutal. E o Williams, que ainda está se reconstruindo, não conseguiu produzir peças a tempo. Vowles admitiu: podíamos ter ido a Barcelona, mas teríamos comprometido peças de reposição para Bahrein e Melbourne. Então tomou a decisão. Melhor chegar pronto no Bahrein do que chegar quebrado em Barcelona. Mas o Williams não ficou parada. 2 dias antes de revelar a pintura do carro, fizeram um anúncio surpreendente. Parceria de vários anos com a Anthropic, a empresa por trás do Claude, um dos sistemas de IA mais avançados do mundo. Não é só branding no carro, é integração total. Análise de telemetria, simulações de corrida, otimização de setup, desenvolvimento de carro, estratégia de prova. A IA está sendo usada como copiloto de engenharia. E aqui está a aposta ousada. Enquanto rivais acumulavam voltas em Barcelona, o Williams apostou que IA mais simulação poderiam compensar testes reais. Então o que a Williams fez enquanto estava fora de Barcelona? VTT, Virtual Track Test, teste de pista virtual. Pensa num dinamômetro gigante com carro real, só que com pista virtual. Não é um simulador comum, é o carro real, chassi, motor Mercedes, gearbox, montado numa bancada em Grove, sem asas, mas tudo mais, real. E aqui está o que eles podem fazer. Simular ter 2 carros na frente, um carro, nenhum carro. Replicar Singapura a 40 graus, ou Silverstone a 4 graus. Testar sistema de refrigeração sob carga máxima, caracterizar freios em diferentes condições. Rodar o motor e gearbox exatamente como Mercedes estava fazendo em Barcelona. E a inteligência artificial? Processa milhões de cenários, detecta padrões que humanos não veriam, identifica problemas antes de acontecerem na pista. Vowles disse: o VTT encontrou demônios enterrados no carro, problemas que teríamos visto só em Barcelona. Só tem um detalhe: VTT não testa aerodinâmica, não testa degradação de pneu, não testa vibração real de componentes. E o piloto não sente nada. Mas o Williams tem um trunfo. Eles usam motor Mercedes. E Mercedes foi a estrela de Barcelona.
Mais de 1.100 voltas, zero problemas. Confiabilidade impressionante desde a primeira volta. E aqui está a sacada. Mercedes tem 4 clientes. Mercedes Equipe, McLaren, Alpine, Williams. 8 carros no grid com o mesmo motor. Então, enquanto Williams estava em Grove, Mercedes, McLaren e Alpine estavam em Barcelona testando o mesmo motor que Williams vai usar. Vowles foi claro. O aprendizado que eles estão tendo em Barcelona vai carregar para nós no Bahrein. Isso reduz risco do powertrain, mas aumenta a pressão no chassi. Porque motor igual, diferença vira carroceria. E Sainz já avisou em 2025. Não importa quão bom seja o motor, temos que acertar o chassi. 8 carros terão o mesmo motor. Precisamos nos destacar no chassi. Então vamos ao cerne da questão. IA pode compensar testes reais? Argumentos a favor. IA processa milhões de cenários por segundo, coisa que o humano jamais faria. VTT testa sistemas críticos, sem risco de acidentes, sem quebras, sem peças destruídas. Economia. Um dia de teste real custa centenas de milhares. VTT, fração disso. E tem mais. Mercedes compartilhou dados do motor, então Williams sabe que o powertrain funciona. Mas tem o outro lado. Argumentos contra. Pista real tem variáveis que IA não prevê. Borracha grudada no asfalto, vento lateral de 12 km por hora, temperatura do ar subindo 3 graus, degradação de pneu em curva de alta velocidade, vibração específica de um quebra-molas, sensação do piloto quando o carro subcola. IA não sente, IA não vive isso. E correlação? Barcelona não era sobre ser rápido, era sobre correlação. Correlação é tudo na Fórmula 1. É o que te diz se o túnel de vento está mentindo, se a simulação condiz com a realidade. E Williams? Não tem isso ainda. A história da Fórmula 1 mostra os dois lados. Times que começaram tortos e endireitaram rápido. Brown GP, 2009. Problemas pré-temporada. Chegaram atrasados. Resultado? Campeões. Mercedes, 2014. Motor híbrido novo. Problemas nos testes. Resultado? 8 títulos seguidos. Mas também tem o outro lado. Times que perderam correlação e passaram anos pagando. McLaren 2015. Motor Honda não funcionou nos testes. Resultado? Um ciclo de correção de 3 anos. Williams 2019. Perdeu 2 dias e meio de teste. Chegou com carro com problemas. Resultado? Um atraso que virou temporada inteira. E 2026? Onde Williams vai cair? E o que está em jogo aqui? Para Williams? A credibilidade da reconstrução. 3 anos de James Vowles, investimentos, contratações, nova cultura, colocando fichas em 2026. Se Williams chegar competitivo, prova que a transformação funciona. Se chegar atrás, questionam o processo todo. Para Sainz, a última janela de estar numa equipe vencedora. 31 anos, 4 vitórias, mas nenhum título. Se Williams funcionar em 26, 27, 28, Sainz pode lutar por campeonato. Se não, fica onde está. E para a Fórmula 1? Essa é a pergunta maior. Se a Williams provar que a IA mais simulação podem compensar testes reais, muda tudo. Equipes menores podem competir sem gastar milhões em testes. A IA democratiza o desenvolvimento. Mas se a Williams não conseguir entregar, fica provado, não tem substituto para asfalto. Quilometragem real, dados reais, sensação real. 11 de fevereiro, Bahrein. O FW48 vai finalmente à pista. 6 dias de testes, 2 blocos de 3 dias. Sainz e Albon vão ter que aprender o carro, entender os limites, desenvolver setup e fazer tudo isso enquanto compensam as centenas de voltas que perderam. Vowles está confiante. Não estaremos em desvantagem. Mas Mercedes tem 1000 voltas de dados, Ferrari tem quase 1000. A Williams tem simulações e IA. A maior aposta tecnológica da Fórmula 1 moderna está prestes a ser testada. Inteligência artificial versus realidade. Simulação versus asfalto. E Carlos Sainz, que deixou Ferrari para estar aqui, está bem no meio disso. 8 de março, Melbourne. A temporada começa. E vamos descobrir se a Williams fez uma jogada de visão ou um risco grande demais. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque vou cobrir cada passo dessa história. Se isso te interessa, fica comigo porque vou acompanhar Bahrein dia a dia. Direção de prova, análise técnica sem hype. Até o próximo vídeo.